Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É comum, quando a gente está iniciando estudos e um novo conhecimento, que a gente se sinta totalmente perdido. Então, tem pessoas novas aqui no perfil que podem estar se sentindo, às vezes, nossa, eu tô muito longe de alcançar alguma coisa, nossa, isso está muito distante, nossa, eu fico perdido com isso porque tem muita informação e aí eu não sou capaz, essa ideia toda. Todos nós somos capazes, todos nós temos em nós todas as ferramentas que a gente precisa para evoluir. A gente precisa saber acessar. E aí a gente começa a nossa busca. A PNL traz uma ideia muito interessante pra gente. Imaginem degraus. Primeiro, a gente tem a incompetência inconsciente. Eu não sei e sequer sei que não sei. Eu não tenho nem essa noção. De repente, eu escuto informações novas e eu percebo que tem várias informações que eu não sei. E aí eu subi mais um degrauzinho. Quando você chega nesse segundo degrauzinho, você percebe que você não sabe, mas você sabe que não sabe. Então você chegou no patamar da incompetência consciente. Se atentem às palavras, por favor, não tô querendo xingar ninguém falando você é incompetente, por favor. Entenda o que a palavra representa, o que ela quer dizer. E aí a gente pega aquelas frases, só sei que nada sei, vamos filosofar um pouquinho, e é onde eu convido vocês a filosofar comigo, né? E aí eu trago Sócrates e trago outras pessoas também, outros pensadores nessa jornada que é incrível, que a maternidade me conduziu e eu contribuo na visão de vocês também. Inclusive com pessoas aqui no perfil que sequer são mães e pais e que gostam de seguir e que gostam de ouvir aquilo que eu tenho a dizer porque aplicam para a vida, para outras coisas. É incrível o tanto de relato que eu já recebi aqui nesse sentido. Mas vamos voltar aqui. A gente chega no segundo patamar que a gente entende que não sabe. E aí a gente tem uma escolha. Eu posso ficar nesse lugar e ficar, nossa, realmente tem muita coisa que eu não sei. E isso não vai mudar nada a tua vida. Ou você vai parar para pensar, tá, agora eu realmente percebi que tem um universo que eu desconheço, mas eu vou buscar saber sobre. Eu olho para trás e vejo, cara, eu acho que eu não andei muito, mas até um pouco tempo atrás eu nem sabia que existia alguma coisa, agora eu já sei. Eu só consigo buscar sobre algo a partir do momento que eu tomo conhecimento que esse algo existe. Concorda? E aí eu me proponho a seguir nessa busca, nessa jornada e começo a entender o funcionamento das coisas, consigo entender as nuances, as coisas passam a fazer sentido, eu começo a aprimorar num ponto de conseguir aplicar e aí de vez em quando eu aplico e já dá certo, eu tenho aquela sensação de felicidade já e cara, isso realmente funciona, etc, dá certo e você vai se nutrindo cada vez mais disso e vai colecionando cada vez mais momentos nesse lugar. Quando você chega num ponto de conhecimento sobre que te leva a um terceiro degrau, a competência consciente. Eu sei, e eu sei que eu sei, mas eu preciso estar conectado comigo para fazer funcionar. Se eu chego e paro e vou pro meu piloto automático, as coisas desandam, porque eu preciso estar aqui, ó, consciente e focada para fazer o que precisa ser feito. Aí às vezes eu vou e escapo, começo a ser levado pelas coisas da vida e a rotina vai me tomando e eu me distancio às vezes das pessoas que estão na busca dos mesmos ideais que eu, etc. E aí eu vou e dou umas escorregadas. Por que eu dou essas escorregadas? Porque eu tenho a competência, eu não deixei de ter. A questão é que eu tô me distanciando de ações conscientes. Quando eu deixo o meu inconsciente só por conta daquilo que é uma novidade para mim, eu vou escorregando e volto a funcionar no padrão. Aí é uma questão que a gente pode analisar. E aí, se a gente tem força de vontade, se a gente compreende isso e a gente almeja chegar no quarto degrau, as coisas vão evoluindo, a ponto de a gente conseguir chegar no patamar de competência inconsciente. Eu sei, mas eu não faço nem ideia do que eu fiz exatamente naquela situação para fazer funcionar, porque simplesmente partiu de mim, interno. Eu não tive que parar para pensar sobre, para agir, para fazer funcionar. Simplesmente é a minha nova forma de pensar. Virou o meu padrão. E a gente pode estabelecer novos padrões. E assim funciona para a rotina, e assim funciona quando a gente está falando, sei lá, de dieta, de reeducação alimentar, de qualquer coisa. Se você não está entendendo muito bem do que eu estou falando, o que isso se enquadra ali na questão de filho, ou acha que eu estou falando, por exemplo, só da questão de filho, vamos aos poucos. Você chega lá, você está comendo de tudo, de repente você descobre que alguma coisa realmente ali faz mal, e você está com um planejamento, você precisa emagrecer, por exemplo, ou você tem alguma atividade física que requer muito, você está buscando, sei lá, correr uma maratona, você tem que ter alguma preparação específica para aquilo. De repente você não sabia de nada daquilo. De repente você descobriu aquele universo e percebeu que você não faz a menor ideia
ideia do que precisa. Aí você vai atrás das informações. Você chegou nesse segundo degrau, você tá na incompetência consciente. Aí, de tanto você chegar e futicar, você aprendeu um monte de coisa. Você foi atrás de vídeos, você foi atrás de profissionais, você foi atrás de estudos, você foi atrás de tudo e você entendeu o que precisa ser feito ali naquela situação. Aí, você tá chegando num degrau de que você tem a competência, mas para fazer funcionar tem que estar consciente. Então eu tenho que estar focado, sei lá, na dieta, eu tenho que estar focado no meu objetivo da maratona, eu tenho que estar ali, se eu não, aí eu tô construindo o hábito, por exemplo, né? Eu não tenho o hábito de, sei lá, correr todo dia e agora eu sei que eu preciso correr todo dia, eu preciso fazer alguma coisa todo dia, eu tô implementando esse hábito. Cara, é desgastante, eu preciso sempre estar assim, por que eu tô fazendo isso, tal, não é novidade, tem alguma coisa que tá me tentando a não fazer alguma coisa, ou a comer o que não pode, ou não sei o quê. Não, mas espera aí, eu tenho que ficar focado aqui porque eu tenho um objetivo. Aí você tá na competência consciente. Chega num ponto que você, de tanto fazer aquilo virou a sua forma de funcionar. E a partir daquele momento, você vai num lugar, você não tem que pensar assim, eu posso comer isso, ou eu não devo comer aquilo, ou o que é aqui carboidrato, o que é proteína, o que é oleaginosa, o que é verdura, o que é não sei o que, qual que é melhor para agora, o que eu preciso fazer para balancear essa alimentação minha. Já é tão natural, já é tão instintivo que você pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá. Você já sabe o que você precisa fazer para correr, quando você vê, você já tá lá, não, tá? Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, você tá lá, você vai sair para correr, você vai sair para fazer o que você precisa fazer ali para atingir aquele objetivo que você já tá. E depois, às vezes, até de atingir aquele objetivo, aquilo te fez tão bem que você simplesmente passou a funcionar naquele padrão e aquele virou o seu novo padrão de funcionamento. Você tirou aquele hábito antigo e implementou um novo, substituiu. Aqui tem uma outra coisa também que é interessante falar. Substituir hábitos, atitudes, manias, comportamentos é mais fácil do que eliminar. E isso acrescentem aí na vida de vocês, em qualquer situação que vocês estão pensando aí. Não é só para maternidade, não. A gente chegar e falar com a criança, por exemplo, para parar de fazer alguma coisa, se a gente substitui e fala o que dá para fazer no lugar, é muito mais chance de funcionar do que falar, não, só vou eliminar esse comportamento. Outra coisa também que é importante a gente falar. É muito mais fácil a gente fazer programações do que fazer reprogramações. Há de convir comigo que é muito mais fácil se você já tem um hábito desde que você nasceu de uma alimentação, por exemplo, saudável, ou de prática de exercício, ou qualquer coisa que o valha, qualquer tipo de atividade que seja por aí, você já nasceu nesse contexto. Você já tem isso implementado para você, aquilo para você é até o padrão. Você olha para outras famílias e fala, mas não é assim, não? Aí na sua casa é diferente? Na minha, tem esse padrão de funcionamento. A gente tem até as comparações, às vezes a gente até se assusta, dependendo da situação, né? E aí a gente tem com isso uma percepção interessante, porque é mais fácil a gente seguir onde a gente já tá, já é o nosso caminho natural, do que chegar e falar, não, peraí, não tá funcionando direito isso aqui, eu tenho que pensar de uma outra maneira, eu tenho que implementar um novo hábito. Esse hábito precisa ser construído. Hábitos são construídos. Hábito exige da gente persistência, paciência e adaptações ali para manter a gente no nosso foco, nosso objetivo, até aquilo se tornar tranquilo pra gente, padrão. Então, programar é mais fácil do que reprogramar. E isso eu posso falar de alimentação, de comportamento e por aí. E aí, voltando para as escadinhas aqui, a gente chega no quarto degrau. E aí a gente tanto percorreu atrás daquilo que implementou aquilo ficou tranquilo para mim, é natural para mim, eu já nem preciso mais fazer um esforço, porque para mim virou padrão. E aí eu atuo de uma maneira competente, inconsciente. Eu sei, mas eu não faço nem ideia do que, simplesmente flui para mim é natural. E aqui a gente entra, inclusive, na ideia do flow. Né? As pessoas aqui são novas, talvez vocês não tenham entendido ainda ou percebido por que eu coloquei e adaptei a teoria do flow à maternidade, à paternidade e à vida, com qualquer outra coisa, com profissionais também de educação infantil, etc. Mas de onde veio essa ideia é justamente por isso. A gente pensa num gráfico aqui, eixo XY, bem tradicionalzão. Vamos até virar aqui para o flow para dar continuidade para esse papo, porque agora o papo é ele. Né? Quando a gente pensa nesse eixão aí, nesse tradicionalzão aí, XY, a gente coloca em um lado a habilidade e a outra o desafio. Quanto maior o desafio, maior precisa ser a minha habilidade para lidar com esse desafio, concordam?
Sim, é a hora que vocês falam, sim, concordo. Pois então, quando a gente está diante de um desafio que é muito grande, mas a gente não tem habilidade suficiente para lidar com aquilo, a gente entra numa tensão, numa ansiedade, num desespero e não dá conta daquilo. Quando eu tenho uma habilidade muito grande, mas o meu desafio é mínimo, eu entro às vezes num estado até assim de desânimo, de tédio, de meu Deus, ai que saco, é enfadonho e não preciso pra nada, eu não me sinto nem estimulado aquilo. A gente precisa de desafios na nossa vida e de situações e circunstâncias que coloquem a gente em movimento. E aí, finalmente, a gente chega num terceiro estágio, que é: eu tenho um desafio específico, mas eu tenho uma habilidade que tá nivelada ali ou tá quase chegando lá, que se eu me dedicar mais um pouquinho eu consigo chegar e consigo lidar de maneira satisfatória, de uma maneira boa com esse desafio. Eu tô em estado de flow. Eu consigo chegar num estado de fluxo onde eu tenho uma habilidade suficiente para lidar com um desafio. E aqui eu vou colocando para vocês. Eu consigo ter uma habilidade potente para lidar com um desafio que é desafio, não é qualquer um não, é um desafio, entende? São várias circunstâncias da vida, isso aqui de novo, não é só a maternidade, mas a teoria do flow ela é muito colocada às vezes num aspecto mais de trabalho, sabe? E nesse ponto assim de desenvolvimento, a maternidade nunca esteve no rol de questões aqui que a gente fala da teoria do fluxo ali, do estado de fluxo, né? E quando eu me vi mãe, a questão foi exatamente essa. De início, eu fiquei numa aflição danada. Por quê? Porque eu tive um desafio, bem desafio desde o início. E aí, quando eu falo até de temperamento, de chegar num ponto de ter um filho que tem um temperamento que, em gráficos também, acaba sendo o meu, entre aspas, oposto. E eu tenho que saber lidar com ele dessa maneira que ele é, sem tentar colocar ele na minha caixa, respeitando a essência dele, mas respeitando a minha, tentando entender um funcionamento que não é o meu padrão, né? E o desafio é intenso e eu não tinha habilidade para aquilo. A partir do momento em que eu fui adquirindo habilidade para lidar com esse desafio, que não deixa de existir, as coisas passaram a fluir. Eu comecei realmente a sentir a maternidade e sem ser desde aquele lugar que a gente frequentemente tá, de estar cansado, de estar exausto, de ser pesado, sabe? E ficar naquilo e a criança tá ali e a criança vai se desenvolvendo e aí você tem que lidar com vários maus comportamentos, você vai... só assim, é cascata de problema. Quando você vê, você tá num negócio, num desafio que você... Cara, eu não faço a menor ideia, eu tô perdido aqui pra lidar com isso. Porque eu preciso de habilidade. E não adianta eu ignorar que eu preciso dessa habilidade, porque o desafio não vai ficar menor, não vai ficar inexistente, porque você tá lidando com a tua vida e que a vida é muito corrida ou você tá muito em caquinhos ou qualquer coisa, a vida não para você se reconstruir. A criança segue ali e você precisa dar conta disso. Aquele ser tá sob sua responsabilidade. Você é o responsável por essa criança que você colocou no mundo, que tá ali, né, sobre a sua guarda. Entende? Então, isso deixa de acontecer. Independentemente de como é sua vida, sua rotina, é óbvio, rede de apoio é legal, é importante a gente encontrar também escolas e profissionais para auxiliar a gente nessa jornada, mas, cara, tem momentos que é você. Não adianta tentar fingir que isso não acontece, porque você só vai estar tentando tapar o sol com a peneira e isso não funciona. Não funciona por muito tempo, pelo menos. Tá? Então vamos voltar aqui à teoria do flow. A gente chega num ponto, as pessoas falam do flow, entrei em flow, e aí esse é o sentido. Quando eu tenho um desafio, pode ser bem grande, né, esse desafio, e eu tenho grande habilidade para lidar com esse desafio, eu me sinto bem que eu consigo desempenhar e performar num nível que eu não aguentaria se eu não tivesse essa habilidade. E aí é aquele momento que às vezes a gente esquece até de necessidades vitais básicas, assim. Eu esqueço que eu tô com fome, eu esqueço que eu tô com vontade de ir ao banheiro, eu esqueço até de comer, de qualquer coisa, assim. O tempo passa, de repente eu falo, nossa, passou isso tudo, eu nem percebi. Porque eu tava tão focada, tão entretida e curtindo tanto ali, inserida naquele contexto, naquela situação, que eu estava por inteira ali e não consegui perceber coisas que em outros momentos eu perceberia. E não é desde um lugar que é ruim, é um negócio que eu me conectei comigo e eu nem vi o tempo passar, eu nem percebi. A gente vive estados, momentos de flow no nosso dia a dia.
Seja às vezes a gente gostando de música, seja a gente gostando de dança, seja em uma conversa com amigos, com cônjuges, com outras pessoas da sua área de atuação, seja envolvendo assuntos de trabalho para as pessoas que, obviamente, curtem o trabalho que têm, por mais que tenham dias que sejam desafiadores ou que sejam mais assim maçantes e tal, todo mundo tem esses dias. Mas, na maior parte do tempo, se você está conectado com aquilo que você gosta, aquilo deixa de ser um lugar de dor só. Tem dor também. Óbvio, o crescimento ele envolve dor. Envolve dores, e muitas delas até invisíveis, né? Mas te conecta muito com o prazer também, e a presença presente. E isso faz diferença. Quando a gente fala de crianças, então, isso é essencial, a gente estar onde a gente está. Ter conexão, ter consciência, ter presença. Tem muita gente por aí, inclusive, tentando substituir a presença ou tentando preencher a ausência com presente, com outras coisas, deixando às vezes a criança fazer outras coisas que nem são adequadas, porque às vezes está numa esfera, até numa culpa, né? Nesse lugar que não leva ninguém a lugar algum, mas é algo que é válido, eu não posso falar que não é, né? A gente tem essas sensações, vez ou outra, e às vezes a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está dando tudo de si, e mesmo assim isso fica, mas a gente pode olhar de outro lugar e pode agir desde um outro lugar. E a criança passa a se conectar com a gente também de uma maneira linda de viver. E nesse sentido, é possível a gente experienciar o flow na maternidade, na paternidade, enquanto educador de várias áreas, né? E aí também da infantil em várias áreas de conhecimento. Tudo depende do nosso desafio, da nossa habilidade para lidar com aquele desafio. Se a gente não consegue ter a habilidade para lidar com aquilo, aquilo vai virar um caos. A gente não consegue se gerenciar e gerenciar a situação. Percebe? E, portanto, a gente não consegue curtir o processo. É muito interessante quando a gente percebe o tempo depois que passou e com a criança que a gente nem se deu conta disso. É possível ter conversas incríveis, momentos incríveis com a criança e experienciar o flow na maternidade, no caso. Por isso que eu trouxe a maternidade em flow, porque eu tô falando também da minha maternidade e me conectando com isso e mostrando que é possível sim. Eu tenho momentos incríveis com o Gustavo, alguns deles eu trago para vocês, seja às vezes trazendo, né, conversas nossas, deixando até que ele venha aqui e ele mesmo fale, às vezes fazendo o que eu tô fazendo assim, narrando alguns casos e tal, e a gente trazer leveza para as situações. A gente não precisa trabalhar com eles desde um lugar de peso, de obstáculo, de adversidade, sabe? Dá para fazer um trabalho diferenciado, assim, o trabalho da construção desse serzinho que está ali e que é incrível e que é o futuro, sabe? Eu acho que quando a gente olha desde outro lugar para as situações, as coisas se tornam mais leves. E quando a gente tem ferramentas, recursos, conhecimento, né? Isso tudo facilita. E justo por isso, e justo nessa proposta que eu me coloco aqui para vocês como uma facilitadora do diálogo e da relação entre adultos e crianças. E por isso que eu trago para vocês os conhecimentos, as experiências, eu vou compartilhando com vocês coisas que isso aqui, ó, é fruto de leituras, é fruto de muito trabalho. As coisas não são só com base em opinião, não. De opinião, teve esses dias até num atendimento, eu tava falando assim, as pessoas estavam trazendo, não, mas isso daqui assim, é na boa intenção, e chegou um ponto, eu falei assim, então, deixa eu brincar um pouquinho até para descontrair o ambiente, mas de boa intenção, o inferno tá cheio. Sim, boa intenção é muito importante, mas não dá pra gente chegar e parar só na boa intenção e achar que isso é suficiente. Quando a gente tá falando de lidar e de ajudar na construção de um ser que precisa da nossa orientação, boa intenção não basta. A gente precisa de mais que isso. E nesse sentido, por mais corrido que seja o seu dia, por mais desgastante, estressante que seja a sua jornada, isso não dá o direito de você se esquivar, se alhear. Não é uma desculpa para isso. A gente tem a escolha. Esse se esquivar é uma escolha. É difícil falar sobre isso, eu sei. Mas é uma escolha. Nós temos um poder da escolha.
Nós escolhemos a todo momento e a gente precisa entender o que a gente está colocando de prioridade e o que efetivamente é prioridade e ver se essa conta está batendo, ver se essa conta está fechando. Porque quem paga essa conta não sou só eu e você, não. É um outro ser que está sob a nossa responsabilidade e precisa da nossa condução.